Fala, nação, chegou a hora de falarmos de Copa do Brasil. Amanhã o time do CSA encara o Vasco e tá tudo igual, 0-0 na primeira partida, então ganhar nós passamos direto, empate é pênaltis e derrota estamos eliminados, certo? Então o jogo fora de casa, jogo lá no Rio de Janeiro, estaremos aqui acompanhando para trazer tudo para vocês, tá bom? Antes de falar um pouco sobre esse jogo, eu peço aí o seu like nesse vídeo. Quanto mais likes a gente tem, mais em alta o nosso vídeo fica e a gente é recomendado mais vezes aqui dentro do YouTube. Isso ajuda na nossa divulgação. E a sua inscrição também aqui no nosso canal é muito importante, porque quanto mais inscritos, mais relevante o nosso canal fica dentro da plataforma. Beleza? Então dá essa forcinha pra gente aí, pra gente seguir crescendo com o nosso trabalho. E falando um pouco sobre esse jogo, a gente tem que sempre lembrar que o principal objetivo do CSA é o acesso da Série C para a Série B, tá? Esse é o principal foco do time no ano, subir. Mas a Copa do Brasil também não deixa de ser importante. Entra dinheiro no clube, né? Então, vejam quanto o time do CSA arrecadou de verba com premiações de Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então, não só com isso também, com os jogos também, a arrecadação dos jogos em si, né? Transmissão, público, bilheteria e tal, né? Visibilidade também em redes sociais, certo? Então, é uma competição que ela é importante, né? E que pode ajudar também financeiramente o CSA nessa reta final de temporada. Então, a Copa do Brasil é aquele campeonato que a gente pensa em avançar cada vez mais, né, o máximo possível para arrecadar bem, para poder investir em outros pontos aí da própria temporada ou da próxima também, certo? Então, a importância desse duelo aí exatamente é para o time do CSA poder arrecadar um pouco mais para essa reta final de temporada. Claro que tem a questão do bicho também, os atletas devem receber uma parte dessa premiação aí, né, como parte de um bicho para eles, mas também o time do CSA pode pegar uma parte desse bicho e dizer, olha, esse bicho aqui vai para o final do ano, tá? Esse bicho daqui, ó, vai ser parcelado. Pode ganhar aí a premiação de vocês aqui agora, mas tem esse outro aqui, ó. Tá vendo esse outro bolo aqui? Se vocês subirem para a Série B, isso daqui vai a mais para vocês, certo? Então, ó, bicho para o acesso, beleza? Então, esse dinheiro aí, ele pode ajudar o time do CSA também a motivar mais esses jogadores para subir na Série C para a Série B, tá? Então, esse é um ponto, tá? O outro ponto agora também é que os jogadores não vão deixar essa oportunidade de demonstrar aí seu potencial. Vários jogadores do CSA já demonstraram interesse de vários clubes. O Enzo demonstrou, o Grêmio demonstrou interesse, né? O Betão também recebeu algumas propostas, fiquei sabendo. O Islam foi bem elogiado pelo Mano Menezes após o duelo contra o Grêmio. Então é a oportunidade de alguns desses jogadores mostrarem sua cara para o futebol. E claro, também se vencerem, se passarem de fase, tem aquele incentivo financeiro a mais. Então, dedicação dos jogadores, pode ter certeza que a gente vai ver nesse jogo. Pode ter certeza que os caras vão se entregar ao máximo para tentar passar de fase, tá? Mas não só entrega. O time do CSA vai precisar de organização também. E vai precisar de um pouco de ousadia. Se o CSA entrar em campo só para se defender, só recuado, o time do CSA vai levar um apavoro do time do Vasco. Não pode entrar com medo de jogar. Não pode também se atirar em cima do adversário achando que vai ganhar o jogo e vai ser superior ao Vasco. Não, a gente tem que entender que o Vasco é o time que ele é o favorito para esse duelo, cara. É o time de Série A, né? É um time que joga em casa também, então o time do CSA tem que ter a humildade de entender que precisa ali jogar fechadinho, margem de erro zero, mas não pode só jogar retrancado. Tem que incomodar o Vasco também, né? A gente vê vários exemplos de times que às vezes estão até ganhando os jogos e se retrancam completamente. E aí dá liberdade para o adversário martelar. Uma hora a bola entra.
E aí a gente pode acabar deixando o resultado escapar se a gente jogar só retrancado. A gente precisa também incomodar o Vasco em alguns momentos. A gente precisa ter essa ousadia, se posicionar estrategicamente, né, com inteligência dentro de campo, para a gente poder ter aproveitar essas oportunidades. E essas oportunidades podem aparecer principalmente em jogadas de velocidade pelos lados de campo. Então a gente tem que saber usar as nossas armas. Uma delas é o Cachoeira, a outra é o Baianinho. Naturalmente são os dois jogadores que aparecem nessas jogadas aí em velocidade. A questão é, o treinador vai entrar com 3 zagueiros para dar uma segurada, proteger melhor lá, 3 volantes, para dar uma protegida melhor na zaga, segurar um pouquinho mais lá atrás e tentar mais lançamentos, tentar mais jogadas em profundidade com esses 2 pontas, ou ele vai abrir mão dos 3 volantes, botar o Brian lá para tentar organizar, ou o Luciano Naninho, como ele começou, né, nas últimas partidas aí. Foi o Naninho que começou no último jogo, não tô lembrado agora, mas enfim, eu tenho uma memória péssima, gente, mas o Luciano Naninho ou o Brian começando lá, dá uma organização um pouco melhor no meio de campo e eles podem dar mais projeção, né, de bolas alçadas lá pra frente, bolas em velocidade. Mas outra coisa pode acontecer também, ele sacar ou o Baianinho ou o Cachoeira e colocar o Brian em um dos lados do campo e manter os 3 volantes. São todas alternativas que a gente pode tentar utilizar, né, de acordo com a nossa possível escalação. E sim, o Baianinho tá liberado e vai pro jogo, tá? Confirmei isso hoje à tarde. Mas enfim, na defesa, o time do CSA deve contar aí com o Betão e o Islan. O Betão estava fora desse último jogo da Série C, mas volta aí para a Copa do Brasil. E o Islan recuperado também, né? Pode ser a dupla de zaga do Betão. Não sei como tá o Jackson, o outro zagueiro que chegou, mas, pô, o cara chegou já bichado, velho. Aí, meu irmão, complicado contar com esse cara, né? Mas, enfim, acho que até que precisa de outro zagueiro, tá? Só tem eles 3 agora e o Luiz Gustavo, né? E o Jackson, de fora, a gente não sabe nem se pode contar com ele. Então acho que precisa de outro zagueiro para a sequência. Mas enfim, Felipe Albuquerque e Enzo, Gabriel Félix, que foi eleito melhor em campo nessa última partida também contra o Vasco, o nossa dupla de volantes Nicola e Camacho, e aí pode ser um trio com o Silas ou o Brian jogando centralizado ou o Luciano Naninho, enfim, vamos ver como é que o treinador vai colocar esse time, certo? Mas a gente não pode abrir mão de jogar, esse é o ponto, tá? A gente precisa botar nossas armas na mesa também. Porque senão, velho, o Vasco vai jogar 100% em cima do CSA e a gente vai tomar um apavoro. Certo? Não pode deixar isso acontecer. Tem que ter um certo nível de ousadia também nesse jogo. Se jogar com covardia, meu amigo, fudeu. Mas, enfim, falei ali do treinador, que eu não sei como é que ele deve entrar com o time, né? Não tenho a cabeça do treinador. Não conheço exatamente ele também, assim, né? E são poucos jogos aí do trabalho dele, mas que é um treinador que chegou aí para tentar arrumar a casinha e reorganizar um pouco esse time, que estava apresentando muito pouco nos jogos que a gente precisava, né? Então, estava deixando a desejar o treinador anterior e agora esse treinador chega para tentar extrair mais desses jogadores, certo? E talvez seja o momento ali também de, por exemplo, sacar o Cachoeira, que não vem rendendo bem há muitos jogos, sabe? Faz uma jogada ou outra assim, mas ele é pouco efetivo também em campo. Nesse jogo a gente vai precisar também de participação defensiva, jogadores que se dediquem na marcação lá atrás. O Cachoeira às vezes é meio desligado nesse sentido assim. A gente vai precisar de um jogo 100% focado, sabe? Então talvez ele seja o cara que tenha chegado também para botar o Cachoeira no banco, para dar uma chacoalhada nele, sabe? Não sei se ele vai fazer isso nesse jogo especificamente, né? Mas enfim, como eu falei, a gente precisa também entender o nosso foco principal. Se houver a eliminação, entender que não é o fim do mundo, tá? Mas que a gente tá aí para brigar por essa classificação.
Gente, vou dizer, o Vasco não é melhor do que o Grêmio, certo? Então, é isso. Vamos para o jogo, vamos para esse duelo. O time do CSA aí tem algumas armas para botar na mesa contra o Vasco. Foi um jogo aberto aqui em Maceió e que pode ser também aberto lá. Vai ter características diferentes, a torcida a favor dos caras, mas que a gente também pode tentar se aproveitar um pouco disso. Eles não vivem uma boa fase, vão sofrer uma certa pressão, da própria torcida também às vezes. Então o time do CSA pode até tentar surpreender a equipe do Vasco, lá no Rio de Janeiro. Mas enfim, cabeça no lugar, né? Como fala o Abel Ferreira, né? Cabeça fria, coração quente. É isso. O time do CSA precisa entrar em campo bem organizado, bem inteligente, saber jogar, mas com toda a dedicação possível nesse jogo. Beleza? Um abraço, meus amigos. Até amanhã após a partida. E é isso. Tamo junto, nação. Valeu.